Olá e bem-vindos ao Lusa Extra, um podcast da agência Lusa. Eu sou a Silvia Borges Silva e hoje converso com Ricardo Bramão, da Aporfest, a Associação Portuguesa de Festivais de Música, para falarmos precisamente sobre o panorama dos festivais que acontecem sobretudo nos meses de verão. Segundo a Aporfest, 2025 foi um ano recorde em Portugal, com 557 festivais de música, quase o dobro dos festivais realizados em 2019, ano anterior à pandemia da Covid-19. Lusa Extra, um podcast da agência Lusa. Olá Ricardo, qual é que é a explicação para este recorde de festivais de música em 2025? Obrigado pelo convite, primeiramente. Foi um ano atípico, ou seja, foi um ano em que houve muitas eleições e quando é ano de eleições o incremento de festivais é sempre grande. E portanto foi um ano em que também muitos outros festivais obtiveram finalmente um conjunto de apoios de comunidades intermunicipais que permitiu ter aqui uma lógica de festivais não só nos meses de verão, mas no fundo por todo o ano. Portanto foi esse conjunto. Este ano certamente esse número não vai ser ultrapassado e portanto já vamos aqui em junho, portanto já temos mais ou menos uma ideia que vai ficar ao nível do ano anterior. Até porque este ano já foi um ano em que tivemos aqui logo no início do ano alguns festivais cancelados ou adiados, algumas festividades também por causa da questão das chuvas, portanto os festivais também estão sempre aqui, é uma área que é tão mediática, toda a gente fala, todos temos algo para dizer, mas depois basta acontecer qualquer coisa, já não ocorre, tem que ser adiado, tem que ser cancelado, mas nós vamos estando sempre atentos a fenómenos, porque é que estes festivais cresceram, e há uns festivais ligados à música eletrónica que estão a crescer muito, o que era mais antes ligados a uma parte clubbing, a uma parte clube, está a ficar outdoor e, portanto, também se estão a tornar festivais e, portanto, isso também está a ajudar a este incremento de números. Mas achamos que este ano vai normalizar em termos de ir para os níveis que estavam no ano anterior, que subiram desde 2019, mas que têm sido mais ou menos constantes ali à volta de 300 festivais de música por ano. E, portanto, é esse trabalho que nós vamos verificando e que vamos vendo. Eu creio que a Aporfest tem uma espécie de um contador dos festivais que vão ocorrendo. Há muitos novos festivais, há festivais que foram cancelados. Como é que vão ser os próximos meses? Há festivais novos, sim. Há festivais que foram adiados, cancelados também, ou seja, festivais que depois do seu anúncio não vão ocorrer este ano ou têm ainda uma data, ou pelo menos foi indicado que podem ocorrer este ano. É sempre isso que indicamos. Adiados é que, ok, a data que estava prevista inicialmente não vai ser concretizada, vai ser concretizada outra, e cancelada é que não vai ocorrer aqui este ano. Temos sempre alguns, mas é sempre uma incidência muito pequena, e estão a existir novos festivais, muitos lá está ligados a esta parte da música eletrónica, novo investimento a entrar aqui em Portugal, é isso que vamos verificando. Nós vamos verificando é isto, perceber estes fenómenos. Se olharmos hoje para os festivais, eles já são totalmente diferentes quando falamos, por exemplo, da questão do Covid, da questão de 2019. O modo como se comportam, o modo como os promotores trabalham, o modo como o seu enfoque na questão da imagem, na questão do vídeo, na questão da contratação artística, as vicissitudes que está pelo mundo, não é? A contratação artística é global e, portanto, como é que nós podemos contratar? É totalmente diferente hoje do que era no tempo de Covid. Portanto, os promotores estão permanentemente a adaptar-se para dar o melhor produto aqui ao público. Era isso que eu lhe queria perguntar. O que é hoje produzir um festival de música em Portugal? Não basta só ter um bom cartaz, não basta só pensar num alinhamento? Não basta só, é uma área extremamente concorrencial, e depois temos aqui algo que tem dois lados. Já discutimos muito isto no Talk Fest, Music Fest Summit anualmente, que é, não existe nenhuma outra área de negócio em que eu tenho concorrência pública, associativa e privada. Não é? Se nós estamos aqui e vamos abrir um restaurante, só uma empresa é que poderá abrir esse restaurante. Num festival pode ser uma empresa, pode ser uma entidade pública, pode também fazer esse festival, pode ser o próprio município como uma empresa municipal associada a esse município, como pode ser uma associação. Portanto, há aqui diferentes formas de gerir diferentes, e é diferente um promotor privado tem uma dor de cabeça, é diferente de um promotor público a fazer. E isto tem alguma dificuldade. E obviamente que depois, por outro lado, também há promotores privados que vamos ter com a parte pública para ser mais fácil ter esse apoio para poder desenrolar aqui os festivais. Mas eu perguntava-lhe até do ponto de vista do espectador. Como é que um promotor pode corresponder ao desejo de um espectador de ter Sim.
é claramente mais complexo, o público está mais exigente, o público hoje também tem a percepção do que é que se faz lá fora, inserir boas práticas, inserir bons comportamentos, é aqui dos dois lados. Se hoje fazer festivais não basta só ter um palco em cima, bares para acontecer, tem que se ter cuidado nas acessibilidades, na sustentabilidade, no modo como comunica, no modo como eu realizo o cartaz, se está equiparado, se tem a questão da igualdade de género lá colocada, portanto tudo isso é analisado pelo próprio público antes do próprio festival. E portanto os promotores pensam claramente mais nessa questão. Nós somos, desde sempre, um país com muito poucas incidências em termos de festivais de música, ou seja, o número de incidentes críticos daquilo que acontece se compararmos com o restante da Europa, em que há questões mais graves, às vezes até ligadas a assédio sexual, tudo isso, na América do Sul, é um país que não tem incidências críticas, e se olharmos até a nossa questão económica e social, como é que conseguimos fazer festivais com o baixo preço de bilhetes, que muitas vezes são algumas críticas, mas que temos um preço ainda muito baixo quando comparamos com o restante da Europa. Mas nos últimos anos tem-se falado bastante sobre o aumento do preço dos bilhetes em concertos, dos artistas em nome individual e nos festivais. Porque é que isto acontece? Em 2022 e em 2023, quando disparou a questão da guerra da Ucrânia e Rússia, nós falámos com os promotores e perguntámos qual era a percentagem de aumento dos seus custos de operação, e eles traduziram em termos de 40%. Ou seja, não só porque há mais festivais, logo havendo mais festivais em Portugal e na Europa, eu para trazer um palco estou a competir com mais festivais em simultâneo. Portanto, esse palco para eu trazer para o meu festival, ou tudo o que está agregado a ele, eu estou a competir internacionalmente. Portanto, é quem consegue pagar esse palco. E, portanto, passados aqui 3 anos, eu creio que esses custos não estão ainda medidos, mas serão certamente muito mais de 40% desde o Covid para agora. E isso não está refletido nos bilhetes. Se isso fosse claramente refletido na questão dos bilhetes, não houve aumentos de 40% e, portanto, seria pior. E isto depois intromete também na questão da contratação artística, ou seja, contratar um artista hoje do Reino Unido, da América, estamos em competição com um novo continente, que não existia antes do Covid, ou existia muito pouco, que é a Ásia. O Sudoeste Asiático, Singapura, Dubai, toda essa parte é um novo continente, tem valores diferentes para pagar a artistas, e um artista, entre escolher ter menos datas e ter mais dinheiro, obviamente vai escolher atuar lá do que atuar aqui num contexto português. E hoje, num contexto europeu, e hoje para viajar, o promotor também tem a dor de cabeça das viagens, quantas pessoas tem que meter no avião, tem que pôr equipas mais reduzidas. Há um trabalho muito maior, hoje é muito mais difícil realizar um festival de música, tem muito mais dores de cabeça do que eu era antes, para obter-se, e a rentabilidade também não vai ser a mesma. Portanto, também temos que ver aqui o outro lado daquilo que é. E o promotor, a última questão que quer ou que pensa é aumentar aqui os bilhetes, porque sabe que vai ter resistência, e sabe também que o contexto não é diferente. Todos nós pensamos se temos mais dinheiro, se temos menos dinheiro na carteira, e portanto já sabemos essa questão, e o promotor é a última questão, mas depois também não pode, porque senão, se não coloca aquele artista ou coloca menos impacto mediático no alinhamento musical, sabe que também vai logo ter essa crítica, e portanto são aqui contas muito difíceis de fazer. Estas pecinhas de Lego todas serem encaixadas é muito difícil. Mas depois no planeamento do seu consumo, qual é que é o impacto destes aumentos todos nos bilhetes, depois no comportamento do espectador? O que é que isso influencia depois na escolha dos festivais e dos concertos onde ele quer ir? Nós verificamos, o nosso estudo anual verifica que o número de festivais em média que eu vou por ano mantém-se. Ou seja, antes da pandemia, de agora, 3, 4, 5 é o número de festivais que vou por ano. Agora, há aqui uma grande diferença, o público está disposto a pagar 100, 150, 200 euros para ir a um conjunto de festivais, depois também não está predisposto a pagar 5, 10, 15 euros para ir a outro conjunto de festivais, e que estão cá em baixo da pirâmide. Não é? Porque nós temos em Portugal uma pirâmide muito larga em baixo, que é de festivais de pequena e média dimensão, e depois festivais de grande dimensão é um número diminuto, ao contrário do que acontece lá fora. E, portanto, há aqui um gap muito grande, que é esse trabalho que tem que ter, ou seja, como é que eu consigo valorizar determinados produtos de festivais de pequena e média dimensão em que o público também esteja predisposto a pagar. Porque depois é sempre ou o público não está predisposto a pagar, ou o próprio promotor público, por vezes, disponibiliza o evento de forma gratuita. Isto troca as coisas em termos de concorrência, isto também traz hábitos no consumidor que vai sendo difícil de alterar. E nós valorizamos, obviamente, aqui, se
as práticas das instituições públicas, Direção-Geral das Artes, tudo isso é fomentar novos públicos, fomentar que eles sejam mais conscientes da cultura. Acho que deve haver essa valorização. E isto é que vai trazer a concorrência. Nós não temos propriamente aqui um prazer em dizer há mais festivais este ano, queremos é que eles subsistam mais anos e não estejam cancelados ou não deixem de existir. Queremos é que eles se tornem mais rentáveis e com maior rentabilidade para continuar a surpreender sempre o seu público. Eu presumo que o perfil dos festivais de música em Portugal seja de pequena e média dimensão, é isso? A grande maioria, sim. Portanto, cerca de 90% dos festivais, ou até um bocadinho mais, são de pequena e média dimensão. Pequena e média dimensão, o que consideramos, porque estamos da rede, como temos os Iberian Festival Awards, estamos da rede europeia de festivais, é até 1.500 pessoas por dia, um pequeno festival, um festival de cariz intermédia entre 1.500 a 10.000 pessoas por dia. Portanto, se um festival tiver vários recintos, é quantas pessoas cabem no somatório aqui desses recintos. E só mais 10.000 é que consideramos grandes festivais. Mas atenção que lá fora já há uma nova medida. Já estão a introduzir que grandes festivais passam a ser superior a 30.000 espectadores. E nós ainda não encaixamos, porque se fosse superior a 30.000 espectadores por dia, nós iríamos ter muito menos festivais aqui em Portugal. Eu gostaria de lhe perguntar ainda sobre as acessibilidades para pessoas com deficiência e com mobilidade reduzida. Os festivais são sensíveis a esta matéria? Têm aplicado algumas mudanças? Tem havido, claramente, nos últimos anos. Há aqui várias entidades que estão aliadas a este projeto, a Access Lab, todo esse ponto tem feito um trabalho incrível. Também lá fora existem aqui movimentos, nomeadamente no Reino Unido, para ter esta questão da acessibilidade junto dos espectadores. Todos os promotores com quem falamos, quando temos reuniões do Talkfest, estão com esta questão da acessibilidade de criar melhores condições ao seu próprio público. E quando falamos de grandes festivais, normalmente essa dor de cabeça consegue mitigada porque tem público com mobilidade condicionada, suficiente para utilizar as estruturas, tem também patrocinadores específicos para essas áreas, mas lá está, quando falamos de pequenos festivais, entre escolherem um investimento em ter uma estrutura de mobilidade condicionada que tem que ser feita, mas se calhar é uma pessoa que vai utilizar ou ninguém a vai utilizar, e o que teve aqui este custo, se calhar impediu de ter para outras pessoas que estavam do festival um alinhamento melhor para ir ao encontro dessas tais expectativas. Portanto, são estas tais contas, estas tais peças de Lego que são difíceis aqui de fazer. Todos os promotores estão sensíveis, querem fazer, mas não se esqueça daquilo que está, não nos esqueçamos daquilo que está a acontecer nos festivais nos últimos anos. É sempre que há uma nova legislação, uma nova regra, são os festivais que são impactados. E os promotores, de repente, têm que trabalhar, não é? Normalmente o trabalho normal é 365 dias do ano, vem uma nova legislação, temos um tempo para nos ambientar, um festival tem um one shot, tem uma oportunidade para se ambientar uma nova legislação. E nos últimos anos tem sido tremendo o número de nova legislação, de novas formas de trabalhar que são exigidas aos eventos e aos festivais. Na área da sustentabilidade, lá está, na área da acessibilidade também, na área da bilhética. Tudo isto são mais trabalhos e mais custos ao próprio promotor. E, portanto, isso também está a crescer no nível, quando falávamos há pouco da questão da produção dos custos, não nos podemos esquecer todo este trabalho que é feito antes para o promotor conseguir cumprir as suas obrigações. A Aporfest tem cerca de 800 associados, creio. O que é que eles dizem sobre o mercado português? A conjuntura é favorável à produção de festivais de música? É engraçado, nós falámos isso nos Iberian, quando temos 800 associados, são desde associados profissionais, festivais, municípios, entidades que estudam, entidades académicas, portanto é todo o ecossistema nos festivais. E perguntámos se fosse hoje farias o festival ou arrancavas o festival, e há alguns promotores que dizem que se calhar não, porque hoje as dores de cabeça são muito maiores, hoje é mais difícil pôr um festival de pé do que era antes. Aqui também o nosso panorama em Portugal alterou-se muito na última década, nos últimos 15 anos. As grandes empresas portuguesas, umas desapareceram, outras saíram da área dos festivais por vários problemas, até externos aos festivais. E, portanto, essas empresas, deixando de ativar, querer estar associadas a festivais, os festivais também têm menos uma perna para sustentabilidade. Ou seja, que isso também permitiu durante muitos anos ter preços baixos, ou seja, naming sponsors associados a festivais, que é um fenómeno até muito português, ou seja, a preponderância de marcas associadas aos festivais têm o direito a ter o naming sponsor deles, era um fenómeno muito português, não tanto lá fora, e que permitiu ter baixo custo. Hoje as grandes empresas que operam em Portugal, muitas delas tecnológicas internacionais, o mercado português não é tão entusiasmante como é se calhar o mercado espanhol.
tenho quadro de pessoas para trabalhar, como é o mercado da Europa de leste tenho muito mais gente para trabalhar, na Europa Central, e portanto é isso que nós estamos, ou seja, estamos no mercado global, Portugal fica um bocadinho mais pequenino. E portanto é isso, os promotores estão a trabalhar a longo prazo, não tanto a médio prazo, para obter o financiamento para os seus eventos. Ou seja, criar parcerias com outras entidades europeias, criar mais financiamento público, criar formas do próprio festival ter essa rentabilidade, e tudo isto leva algum tempo. Ou seja, é impossível hoje preparar um médio festival com 9 meses ou 1 mês de antecedência para ele ser bem sucedido. Portanto, e isso era possível antes. Hoje tem que se trabalhar com muito mais longo prazo. Obrigada, Ricardo Bramão. Termina aqui esta edição do Luz Extra, um podcast da Agência Lusa. Obrigado. Uma produção da Agência Lusa, disponível em lusa.pt e nas plataformas de podcast.